Nesse motor aqui, sinceramente, talvez a gente pudesse trabalhar até com valor negativo de avanço na marcha lenta, tá? Por que eu falei que o lance todo não tá na borboleta? O lance tá no avanço. Só que, como vocês sabem, tem a nossa tríade. Uma coisa está relacionada com a outra, tá? O que acontece? A gente fechou a borboleta. Para a gente subir a rotação, o avanço está maior. Daí você pode ter a falsa impressão. Bom, beleza. A ECU consegue variar o avanço. Então ela vai conseguir dar conta da carga adicional no motor. Mas eu viro o volante e vocês veem que não acontece isso. Por quê? Quando eu viro o volante, acompanhe o que a ECU faz. Quando eu começo a virar o volante, você está vendo que aqui, ó, nesse momento, o avanço subiu? O avanço subiu. E ele vai até o máximo do meu mapa, que é 30 graus. Se um cara aqui fosse bem detalhista e tivesse visto isso, falou, meu, então tá faltando avanço no seu mapa. Porque a ECU, ela fez certo de subir o avanço, mas ela chegou no limite, ó, e o motor não ganhou torque. Então tem que dar mais avanço no mapa. Pode ser que melhore. Eu acredito que vai melhorar, tá? Vou colocar aqui, ó, 35. Vamos lá. Olha aí. O que ela fez? Pum. Deu 35 e caiu. Galera, eu vou fazer o último teste aqui. Vou pôr 40. Olha aí. Vamos esperar aqui a rotação estabilizar. Mesma coisa. Tô com o mesmo problema. Então, não é falta de avanço. Não é falta de avanço. Quando a gente aplica aqui, ó, ele sobe, vai até 40 e cai do mesmo jeito. O lance é que existe o seguinte detalhe, galera. Mudou borboleta e avanço, tá? Mudou área e ignição. Só que qual que é a grande diferença? A grande diferença não tá que a borboleta tá mais fechada. O problema é que agora, como a gente fechou a borboleta, a gente teve que trabalhar num avanço maior para manter a mesma rotação. E o nosso avanço aqui com o motor funcionando tava em quanto? 18, 20, 21 graus. Quando entra uma carga, a ECU na hora ela avança o motor para quê? Para ganhar torque. E o problema está nisso, que a gente está numa condição de avanço. Quando ela aumenta o avanço, o motor ganha torque. Ganha, só que ele ganha pouco torque. Quando a gente está ali com 1 grau de avanço na marcha lenta, cai a rotação, ela sobe 2 graus, pum, aumenta muito o torque, tá? Eu vou mostrar isso para vocês em tempo real. Então vamos lá. Eu mexi tanto no mapa aqui, cara, mas eu quero mostrar exatamente esse exemplo aí para vocês. Tô conectado. E eu vou fazer o seguinte, eu vou desligar o meu controle de marcha lenta. Eu tô direto no meu mapa de avanço, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou subir para 25 graus. Aqui a gente vai conseguir olhar o torque direto. Como que a gente vai olhar o torque? Tem um sensor de torque? Não. A gente vai olhar direto na rotação. Se ganhou torque, vai subir, beleza? O RPM. Vou de 20 para 25. 20 para 25. Eu ganhei torque. Ganhei, tá aqui, ó. Subiu o RPM, ó. Tava funcionando em 980 RPM com 20 graus. Quando eu fiz para 25, foi para 1030. Beleza? Só que quanto que subiu de RPM? Meu, subiu 50, 60 RPM. 70 no máximo, tá? Então veja bem, eu variei 5 graus e variou 50 RPM. Agora eu vou fazer o seguinte, tá? Que aqui, como a borboleta tá tão fechada, eu vou ter que abrir mais a borboleta para conseguir trabalhar num avanço menor, que é o que o Idle Control faz, beleza? Então vejam só, eu vou vir aqui e vou abrir a minha borboleta, tá? Tá aqui. Só que eu preciso manter os meus mesmos 1000 RPM, né? Então o que eu vou fazer? Atrasei para 10 graus. Atrasei para 7. Atrasei para 5. Vou atrasar para 0. Tá? Olha aí. O que eu preciso fazer agora para chegar nos meus 1000 RPM? Eu vou fechar um pouquinho a borboleta. Galera, o que eu tô fazendo aqui é que nem os dois registros de água quente e água fria. Aqui eu mexi em um, no avanço. Agora eu vou mexer no outro, na borboleta.
Então eu vou vir aqui e vou fechar um pouquinho a borboleta, tá? Para que eu funcione em 1000 RPM aproximadamente. Por que não tá funcionando, galera? Olha o avanço subindo aqui, ó. Eu já tinha feito aquele mandrake aqui, ó, no mapa de avanço, para se caísse a rotação, meio que o mapa segurasse, tá? Então eu vou fazer o seguinte. Aqui sim, ó. Eu posso trabalhar em 1000 RPM. Agora sim, eu tô com 0 graus de avanço e eu tô com 1000 RPM. Perfeito? Vamos voltar pro mapa, para aquela nossa condição. E o que eu vou fazer aqui? Antes, para relembrar, quando a gente estava trabalhando com 20 graus de avanço, eu variei de 20 para 25 e eu ganhei 50 RPM. Vamos variar 5 graus aqui. Vocês viram o que aconteceu, galera? Eu variei 5 graus e eu ganhei de cara aqui, ó, mais de 100 RPM. Mais do que o dobro eu ganhei aqui. Com o seguinte detalhe, né? Que aqui eu fiz uma escolha não tão boa. Vou fazer de novo aqui, ó. 0. Que eu não tô bem em 0, porque ele fica com 0, fica com 1. Vou colocar 5. Olha aí. 1000 para 1150, 1130. Então, pessoal, o que a gente aprende nessa característica aqui que eu mostrei para vocês? Isso que eu mostrei para vocês é nada mais, nada menos que o famoso conceito muito conhecido nas montadoras de reserva de torque. Para a gente ter essa estabilidade da marcha lenta, para a gente conseguir que o motor dê conta dessas cargas inesperadas, desses distúrbios, a gente precisa trabalhar numa condição com o valor de avanço que se eu precisar subir torque, ela faz assim, ó, aumenta o avanço, pum, sobe o torque na hora. Quando a gente trabalha com 20 graus, vou desligar um pouco o motor. Quando a gente trabalha com 20 graus de avanço, cai a rotação, aí se eu fala, cara, sobe o torque aí, aumenta o avanço. Só que ela tá numa condição de avanço que não ganha tanto quando vai de 20 para 25. Em marcha lenta não ganha, vocês viram. Ganhou 50 RPM só, perfeito? A grande sacada tá entender o conceito do avanço. Controle de marcha lenta, ele precisa estar numa condição de ar e ignição que ele... Pessoal, isso é muito importante. Vou repetir. Controle de marcha lenta, ele precisa ser configurado de um jeito que ele tá numa condição de ar e ignição aonde tenha um valor de avanço, ele vai ficar oscilando, mas ele tem um valor de avanço ali aonde, se ele precisar subir torque, ele aumenta avanço e ele ganha torque, e se ele precisar reduzir torque, ele diminui bastante o torque, tá? Quem já viu aquela tabela de avanço de MBT sabe o que eu tô falando. Quando você começa a chegar muito próximo do seu avanço ideal, que é o avanço de MBT, você varia bastante o ponto, não varia tanto o torque. Quando você está muito atrasadão, qualquer ponto que você dá ou tira varia muito o torque, tá? Então esse conceito é fundamental, pessoal. É fundamental para você trabalhar no seu idle control. Se você não escolher essa combinação de ar e ignição de maneira que você tem essa reserva de torque, você pode ter um idle control estável, mas quando ele entra numa condição em que tem um distúrbio, quando entra um distúrbio, ele não vai conseguir dar conta. Por isso que é muito importante você ir lá, abrir mais a borboleta e você segura o motor no ponto, tá? E por isso que tem aqui, ó, vou ficar online aqui, ó. Por isso que eu tenho essa variável aqui, ó, que é o que, ó, Idle Ignition Time Limit Advanced Target. Isso aqui é o avanço na marcha lenta alvo. Entenda, a ECU ela tem total autonomia para dar avanço ou tirar avanço durante a marcha lenta, mas é você que vai determinar qual é o alvo de avanço que ela tem que trabalhar, certo? Aqui eu coloquei 20, mas você pode colocar 2, por exemplo. Você tem que procurar um avanço que para o seu motor ele consiga trabalhar estável, que se precisar subir, ele sobe e ganha muito torque, tá? Detalhe muito importante, tá? Sempre que a gente vai trabalhar atrasado em avanço, a gente tem que tomar cuidado com temperatura de escape, tá? Por mais que a gente esteja na marcha lenta e a gente tenha uma carga baixa do motor, existem motores, o LS é um deles. Se você ficar trabalhando com muito ar e você for trabalhar lá com avanço negativo, menos 5 graus, por exemplo, a temperatura de escape sobe muito, tá?
sobe muito e daí não fica tão legal. Então, motor é cobertor curto. Você tem que saber até onde você pode ir, beleza? Nesse motor aqui, sinceramente, talvez a gente pudesse trabalhar até com valor negativo de avanço na marcha lenta, tá? Trabalhar com menos 5 graus, menos 3 graus. Talvez o idle control fique até melhor, tá?